Evangelho de João, capítulo 15. A gente veio aí de uma semana agitada, né? Tivemos semana passada o início e o término do Congresso dos Jovens. Aí dá uma impressão assim, né? Já fui 3 vezes para a igreja seguida, 2 vezes no dia. Vou tirar o pé um pouquinho, né? Vou dar uma descansada, glória a Deus, né? Como se fosse isso possível. Não tem crente camelo, né? Que vai, bebe, pega bastante, né? E aí passa aí 15 dias, 20 dias, tranquilo, sossegadão, né? É por isso que a palavra do Senhor diz que o pão nosso de cada dia, tem um pão novo aqui do Senhor para as nossas vidas, amém? Tem um pão fresco do Senhor para nos dar. Eu creio nisso em nome de Jesus. Todos acharam? João capítulo 15, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, libera uma palavra sobre os nossos corações, sobre o nosso entendimento. Senhor, que nada roube, Pai, a compreensão daquilo que o Senhor deseja falar. Senhor, a Tua palavra diz, Pai, que muitas vezes ouvindo a palavra liberada e não entendendo, vem o adversário e arrebata, rouba aquilo, Senhor, que foi semeado. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que todo impedimento, que toda barreira caia por terra, que possamos compreender, para que possamos então desfrutar do que o Senhor tem para liberar sobre nós, em nome de Jesus. Te pedimos e que assim seja. Glória a Deus. Amém, igreja? Essa semana eu perguntei para uma pessoa muito próxima a mim, a minha filha. Eu falei assim para ela: quando você ouve esse trecho, essa porção da palavra sagrada que diz assim, o Senhor Jesus falando que já não nos chama mais de servos, mas de amigos, o que é que você entende? Eu perguntei para minha filha. Falei: qual é a sua compreensão quando você escuta Jesus falando que Ele já não nos chama mais de servo, mas agora de amigo? E ela olhou e falou assim para mim: pai, eu entendo que quando Jesus fala que nós somos amigos, é que nós podemos contar com Ele para toda e qualquer circunstância. Porque o amigo é para isso, para nos socorrer, para nos ajudar, para nos ouvir, para nos estender a mão, para estar ao nosso lado, nos momentos de grandes adversidades, grandes lutas. É essa a função de um amigo, ainda mais sendo o Senhor Jesus. E aí eu falei para ela: tá certo, é isso mesmo. Só que quando a gente olha para o texto, a gente olha para o contexto, né? A gente entende que não é exatamente acerca disso que Jesus está falando. Quando Ele olha para nós e nos chama de amigo, Ele não está querendo dizer assim: olha, eu sou aquele que estarei presente nos teus piores momentos, vou te socorrer nas tuas piores aflições, vou te ajudar nas piores adversidades. Ela não está errada. Muitas pessoas pensam assim.
Se você perguntar para algumas pessoas o que quer dizer o Senhor Jesus nos chamar de amigos, as pessoas elas vão associar, irmãos, mais a benefícios do que qualquer outra coisa. Então Jesus está me chamando de amigo, significa que de alguma forma, alguns benefícios da parte dele eu posso experimentar, eu posso viver. Algumas coisas boas da parte dele virão sobre a minha vida, sobre a minha história. Não está de todo errado. Jesus, ele é realmente o socorro bem presente na hora da angústia, na hora do choro, na hora da necessidade. Jesus é o consolo quando você está inconsolável. Jesus é aquele que socorre quando ninguém pode mais socorrer. Jesus é aquele que estende a mão, que te levanta, que te fortalece. Jesus é tudo isso, irmãos, glória a Deus. Mas quando a gente olha para esse texto, o Senhor Jesus falando que nós não seremos mais servos, mais amigos, não está dizendo, irmãos, a respeito de benefícios. Não está dizendo, não está falando acerca do que Ele pode fazer por nós, do que Ele pode realizar na minha vida ou na tua vida. Não é isso que o Senhor Jesus está declarando aqui no texto. Na realidade, quando você olha para o texto, irmãos, tem mais a ver do que aquilo que você pode fazer em Jesus, do que aquilo que Jesus pode fazer em favor de você. Então Jesus fala assim, olha, vocês não são mais servos, mas são agora os meus amigos. Tem mais a ver com aquilo que nós devemos fazer, aquilo que a gente precisa realizar, do que aquilo que o Senhor pode realizar na minha e na tua vida. Jesus, ele fala assim, no versículo, vocês serão os meus amigos se fizerem aquilo que eu mando, se fizerem aquilo que eu ordeno. Então não tem a ver com o que o Senhor Jesus realiza na minha história, mas tem a ver, irmãos, com aquilo que a gente ouve e a gente obedece e a gente pratica. Então, praticando, nós entramos então nesse ciclo de amizade que o Senhor está dizendo, que o Senhor está declarando. Tem mais a ver com aquilo que a gente precisa entender e realizar. Começar a praticar para que o nome do Senhor venha a ser exaltado na minha história e na minha vida. Deixa eu te dar um exemplo mais claro. Você está no Evangelho do capítulo 15, volta as páginas, vá comigo até o capítulo 3, no mesmo Evangelho de João. Vamos pegar aqui um texto bastante conhecido. Aliás, a gente vai repetir alguns textos aqui que têm sido recorrentes aqui nos últimos dias. E eu creio que é o Senhor agindo para que a gente ande no mesmo trilho, fale a mesma língua, aleluia. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. Eu vou ler o 27. Diz assim, olha, a partir do versículo 27. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante do Cristo. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o que o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha para cá. Algumas pessoas foram até João Batista e falaram assim, mestre, aquele que você fala que é o Messias, ele está do outro lado do rio junto com os discípulos batizando. E muitas pessoas estão indo ter com ele. Muitas pessoas estão indo lá ouvir o que ele tem para dizer, o que ele tem para ensinar. E na realidade essas pessoas foram até João Batista, talvez ali até para dar uma espizinhada nele. Olha, a obra que você está fazendo aí, tem um cara que faz melhor e maior. A forma como você se movimenta, tem uma outra pessoa que também se movimenta e está atraindo multidões, falando a respeito de Cristo. E aí João Batista escuta aquilo e ao invés dele se preocupar com a notícia que ele está recebendo, ele abre a boca e diz assim, olha, aquele que está pregando do outro lado do rio, é ele, é sobre ele. A obra que eu faço, o que eu estou realizando, o que eu estou aqui me esforçando para cumprir, não tem a ver comigo. Não tem a ver com a minha vontade, com o meu querer, tem a ver com aquele que está lá do outro lado da margem, com o Messias, é ele
a razão de tudo isso. Por quê? Porque na realidade ele é o noivo. Ele é o noivo, e eu sou apenas o quê? O amigo do noivo. Eu sou apenas um amigo daquele que realmente é. E aí o próprio João, ele fala assim, olha, eu me alegro com tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque a minha função é apenas essa, ser amigo do noivo. Acho que em João capítulo 1, que ele fala, né? Olha, eu vim para preparar o caminho. E é o que João, ele veio fazer. Ele veio à frente de Cristo, irmãos, apenas para preparar o caminho do próprio Cristo. Então ele diz assim, olha, e eu sendo amigo do noivo, eu obedeço aquilo que o noivo faz. Então ser amigo de Cristo, ser amigo do Senhor, não tem a ver, irmãos, com o que eu recebo do Senhor, mas tem a ver, irmãos, com o que eu faço pro Senhor. Aquilo que eu realizo para Deus, aquilo que eu faço, irmãos, para o Cristo. A minha função aqui nessa terra é tão somente obedecer, ouvir, entender e praticar aquilo que o noivo está mandando que eu faça. Para muitas pessoas isso, irmãos, acaba chocando, porque às vezes a pessoa ela chega na igreja e ela acha que o Senhor ele tem obrigação total, a todo tempo, a todo momento, de estender a mão e de fazer, e de realizar, e de operar, e de tocar e tudo mais. E na realidade, irmãos, quando você chega na igreja, quando você chega em Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus, não tem problema você pensar dessa forma. O que é errado é nós continuarmos, irmãos, a pensar dessa maneira. Eu posso chegar na igreja, eu não tinha entendimento de quem era o Senhor, eu não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha conhecimento da Bíblia, eu tive um encontro com Jesus, o Senhor Jesus transformou a minha história. Eu posso chegar na igreja, irmãos, com as minhas demandas e falar, Senhor, está aqui, me ajuda. Posso. Só que o tempo passa e nós precisamos o que, irmãos? Entender que esse lugar já não serve mais para nós. Já não serve mais para a tua caminhada, já não serve mais para a minha caminhada. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos avançar no conhecimento daquele que nos chamou. Então, ok, o Senhor pode ajudar, pode fazer, pode socorrer, pode estender a mão. Glória a Deus por isso. Só que essa é a primeira parte, a primeira fase. Nós precisamos, irmãos, entender que o Senhor, Ele nos tira da condição de servos e nos coloca na condição de amigos. E nos coloca na condição de amigos, irmãos, para que a gente possa ouvir o que o noivo está falando, o que o noivo está dizendo. E uma vez ouvindo o que o noivo está falando e entendendo o que o noivo está dizendo, a gente possa se mover de acordo com o coração de Deus, de acordo com o coração do Pai. Se nós não praticarmos isso, irmãos, então nós estamos no lugar errado. Então nós não podemos abrir a boca e declarar assim, olha, nós somos amigos do Senhor. Por quê? Porque está escrito que o Senhor diz aqui que nós somos amigos dele. Glória a Deus. Mas o amigo, irmãos, está intimamente ligado à prática que nós temos para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. Abra comigo em Mateus, capítulo 25. Um texto também bastante conhecido de vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu quero te mostrar algo. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Diz assim, olha, a parábola das 10 virgens. Amém, igreja? Diga comigo, a parábola das 10 virgens. Virgens, não noiva. Não é a parábola da noiva. É a parábola das 10 virgens. E aí o texto diz assim, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo.
Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, igreja? Olha para cá. Muitas vezes a gente olha para esse texto e a gente acha que tem a ver, irmãos, com a noiva de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo. E aí a gente apresenta assim, que 5 noivas prudentes representa a noiva prudente, a igreja prudente. E 5 noivas nécias representa a igreja imprudente, que não tem compromisso com Deus, que serve a Deus, mas não está firme no Senhor. Na realidade, irmãos, esse texto ele não fala da noiva de Cristo, mas ele fala de quem prepara a noiva para Cristo. A função das virgens, irmãos, era preparar o caminho do noivo até chegar à noiva, até encontrar com a noiva, iluminando o caminho do noivo para chegar até a noiva. Não eram as virgens, irmãos, que iriam se casar com o noivo, mas eram as virgens que iriam preparar o caminho para a noiva. Uma outra hora a gente fala sobre isso. O que eu quero chamar a tua atenção, irmãos, é aqui no versículo 6, que diz assim, que tanto as nécias quanto as prudentes dormem. O noivo tarda em voltar. O noivo representa Jesus Cristo, a se casar, com a sua igreja gloriosa. O noivo tarda a retornar e todas dormem. Todas vão cair no sono. E aí no versículo de número 6 diz assim, olha, a meia-noite. E essa meia-noite aqui não quer dizer que é a nossa meia-noite. É já tipo assim, pronto para acontecer. Já prestes a acontecer todas as coisas. À meia-noite, ouviu-se um grito. E qual era o grito? Dizendo assim, olha, o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. E aí a pergunta que eu faço para você é, quem gritou? Porque se as virgens estavam dormindo, e o noivo estava chegando, quem foi que gritou? Quem foi que abriu a boca aqui, irmãos, e disse assim, olha, ei, o noivo está vindo, o noivo está chegando, despertem, acordem, olha, estejam preparadas, estejam prontas, para se encontrar com o noivo, porque ele já está à porta. Quem é que abre a boca aqui para gritar? É o Espírito Santo, pastor? Não. Quem grita aqui, irmãos, é o amigo do noivo. Porque assim como a noiva tinha as virgens para preparar o caminho para que o noivo pudesse chegar até ela, o noivo também tinha um amigo. O noivo também precisava ter uma pessoa muito próxima. Precisava ter alguém junto dele, que viesse, irmãos, à frente, declarando todas as coisas que ele iria fazer, todas as coisas que ele iria realizar. Então a responsabilidade, irmãos, do amigo é essa. Então quando Jesus olha para você e fala assim, olha, você é meu amigo, não é que ele vai abençoar a tua história, não é que ele vai te socorrer, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver, irmãos, com o Senhor dizendo assim, ei, desperta, eu vou voltar. E a minha igreja precisa estar pronta, a minha igreja precisa estar preparada, a minha igreja precisa estar adornada. Só como ela vai estar adornada se aqueles que dizem ser os meus amigos não estão prontos para isso? Não estão trabalhando nesse adorno, não estão trabalhando nessa ajuda, não estão trabalhando nesse enfeite da noiva. Pastor, mas nós não somos a noiva, a igreja de Cristo. Eu não sou a noiva de Cristo, sim. Enquanto igreja, enquanto coletivo, nós somos noivos ou noivas. Agora, enquanto individual, enquanto pessoas, nós somos amigos. Nós somos noiva de Cristo, enquanto igreja, enquanto grupo. Agora, no individual, irmãos, nós somos amigos do noivo, amigos do Cristo. E precisamos estar, irmãos,
preparando a igreja para que este Cristo venha se encontrar com esta igreja e encontrá-la, irmãos, de certa forma, amados, linda, imaculada, sem mancha, sem rusga, sem nada, irmãos, que fira realmente a santidade do Senhor dos Senhores. Então, quando o texto fala aí no versículo 6, olha, à meia-noite ouviu-se um grito, é o amigo do noivo gritando. É o amigo do noivo abrindo os seus lábios e dizendo assim, olha, se preparem, o noivo está chegando, o noivo está vindo. Coloque a mão sobre o teu coração e diga assim comigo, eu, enquanto igreja, sou a noiva de Cristo, mas individual, eu sou o amigo. Amém, igreja? Agora, você já sabe que o amigo é você. Agora você precisa entender qual é a sua responsabilidade nisso tudo. Preparar o caminho do Cristo. Preparar o caminho do noivo. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Pedro. Segunda epístola de Pedro, lá no finalzinho da tua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3. Aleluia. A partir do versículo, aleluias, capítulo 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10. Acharam, igreja? Lá no finalzinho da tua Bíblia. Diz assim, olha, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, ou seja, não estaremos esperando. Lembra lá Mateus? Todos dormiram. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, olha só, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha para mim. A terra se desfará. E aí a palavra está dizendo assim, olha, visto que tudo isso vai acabar, visto que tudo isso vai cair por terra, visto que tudo isso, né, aos olhos humanos, que tipo de pessoas vocês precisam ser? Qual é o posicionamento, qual é a atitude que nós, servos do Senhor, nós que se dizemos cristãos, precisamos ter? Qual é a atitude que você precisa ter, que nós precisamos ter, irmãos, que exalta a Deus, que glorifica o nome do Senhor? E aí ele continua, amados, aleluias. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, versículo 12, esperando o dia de Deus e apressando o que, irmãos? A sua vinda. Olha para mim. Eu sempre achei assim, irmãos, que se nós tão somente estivéssemos guardados, esperando a volta e o retorno de Cristo, já estávamos fazendo ali uma coisa muito boa. Olha que tipo de pessoas vocês precisam ser, pessoas santas e piedosas, aguardando o retorno de Cristo. Eu achava que já estava bom. Se eu estivesse ali, irmãos, em santidade, louvando a Deus, celebrando o Senhor, com o meu compromisso diário, né? Tudo aquilo que a gente conhece muito bem, já estava tudo bem. A palavra do Senhor está dizendo aí, olha, vocês precisam esperar o dia de Deus, mas aí a palavra não para no esperar. A palavra diz assim, olha, e apressando a sua vinda. Então cabe ao amigo do noivo não só aguardar o noivo, mas cabe ao amigo do noivo, irmãos, apressar a sua volta, apressar o seu retorno. É por isso que João Batista, irmãos, quando ele vai para o deserto e ele começa o ministério dele, irmãos, ele não tinha tempo ruim. Ele estava lá no deserto anunciando e ele pregava, irmãos, com certeza, ele pregava com intrepidez de espírito e ele dizia, olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir, precisa descer as águas, precisa se batizar, precisa cumprir a palavra do Senhor. Por quê? Porque o tempo é chegado. Ele não perdia tempo. João Batista, irmãos, ele não perdia tempo algum. Ele queria era anunciar o retorno do Mestre, anunciar o caminho do Senhor Jesus Cristo. E ele sabia, irmãos, que anunciando essa palavra, ele estava o que, amados? Apressando a volta do Messias. Apressando a volta do Senhor.
E aí a Bíblia está dizendo assim, olha, você é amigo do Senhor? Sou. Então você faz aquilo que Ele ordena, faço. E o que Ele ordena? Que você prepare a igreja. E não só prepare a igreja, mas que você também apresse a volta dele. E como é que você quer que a volta dele seja apressada? A igreja precisa estar cada vez mais pronta para recebê-lo. A igreja precisa estar cada vez mais pronta para olhar para o alto e enxergar o noivo se aproximando. Não é só aguardar, não é só esperar. O amigo do noivo é aquele que grita. O amigo do noivo é aquele que anuncia. O amigo do noivo é aquele que apressa a volta do Senhor. Apocalipse capítulo 19, o último livro aí da tua Bíblia, aleluias. Apocalipse capítulo 19. Quem achou, diga amém. Versículo 6. Bodas do Cordeiro, aleluias. Diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos, alegremo-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Diga comigo, a noiva é a igreja. A noiva já se aprontou, o texto está falando aqui. Agora, como é que a noiva já se aprontou? De que forma é que a noiva já se aprontou? Versículo 8, diz assim, olha: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. A noiva está pronta, como? Com linho fino, brilhante e puro. Ok, está linda a noiva. Agora, como foi que esse linho fino foi colocado sobre a noiva? Como é que esse linho fino, brilhante e puro foi lançado sobre a noiva? Na continuação do versículo 8. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, quando o noivo abre a boca para louvar a Deus, para preparar a igreja, o amigo do noivo, irmãos, está colocando um linho fino sobre a igreja, para que essa igreja um dia seja colocada diante do Cordeiro, diante do Senhor dos Senhores. Você está conseguindo entender a responsabilidade, irmãos, nossa? Você está conseguindo entender, irmãos, que ser cristão é muito além, irmãos, de tão somente ter um problema resolvido? Você está conseguindo entender, irmãos, a responsabilidade nossa quando nós dizemos assim: olha, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, eu sirvo o Senhor. Você está conseguindo entender, amados, que não é só falar em línguas estranhas, que não é só sentir um arrepio de vez em quando, não é só dar uns pulos de vez em quando? Você está entendendo isso? A seriedade, irmãos, que está sobre os meus ombros, sobre os teus ombros. Pastor, não, isso aí é para pastores, isso aí é para pessoas que estão compromissadas dentro da igreja. Não, isso é para todos nós, amados. É para mim, é para você, irmãos, independente do tempo que você tem de cristão, independente do tempo que você se entende, irmãos, como servo de Cristo, como aquele que serve o nome do Senhor. A responsabilidade de preparar a igreja, irmãos, é nossa. Não é apenas do pastor que tem o microfone na mão. É minha, é sua, é nossa. Então quando a gente fala assim, olha, irmãos, mas é o fulano, é o ciclano, é o pastor. Não, eu preciso chamar a responsabilidade para mim. Eu sou amigo do noivo. E o amigo do noivo, irmãos, ele faz aquilo que o noivo manda fazer. E o que o noivo quer, irmãos, é que a igreja esteja preparada. E para que a igreja esteja preparada, eu e você precisamos tomar, irmãos, a nossa posição. Abrir o nosso entendimento em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que tipo de pessoas, irmãos, convém sermos? Pessoas que esperam, mas pessoas que também, irmãos, apressam o retorno e a volta do Cordeiro, do noivo. Como amigo do noivo, irmãos, nós temos algumas responsabilidades. Primeira delas, nós precisamos despertar no coração, irmãos, da noiva, amor pelo noivo.
como amigos do noivo, nós precisamos chegar até a noiva e falar assim para ela: olha, noiva, tem um noivo interessado em você, que você não conhece, que você não sabe quem ele é, mas que ele gosta muito de você e ele quer noivar com você. E aí você, sendo amigo, precisa despertar no coração dessa noiva o amor dela por esse noivo que ela não conhece, que ela não sabe quem é. Deixa eu te dar um exemplo mais claro. Lá em Gênesis 24, se não me falha a memória, conta a história do filho de Abraão. Abraão já estava velho, Isaac precisava arrumar uma mulher, precisava casar. E aí Abraão olha para o seu mordomo, para o seu servo, e ele fala assim: olha, você vai arrumar agora uma mulher para o meu filho. Abraão já velho. Você, meu servo, vai se levantar e você vai até determinado lugar, e lá naquele lugar você vai encontrar uma mulher que vai ser esposa do meu filho. Não era mais fácil ele pegar Isaac e falar: Isaac, vai atrás de uma mulher aí, casa logo e vamos resolver esse negócio. Casa logo e ponto final, glória a Deus, aleluia. Não, mas aí o servo precisou se levantar, sair de onde ele estava. A Bíblia diz, irmãos, que esse servo, ele possuía todas as riquezas do seu Senhor nas suas mãos. E aí ele vai até um determinado lugar, não vou recordar do nome, e lá ele encontra a mulher que seria a mulher de Isaac, Rebeca. E aí ele se aproxima dessa mulher, ele pede um sinal para ela, que ela iria dar água para ele, ia dar água para os seus camelos. E ela fala: olha, eu vim em nome de um Senhor, arrumar uma noiva para o filho do meu Senhor. Cristo, irmãos, está voltando. Nós somos amigos do noivo. E Cristo precisa encontrar, irmãos, uma noiva. E a noiva é a igreja. E a igreja precisa estar preparada. E assim como aquele servo, irmãos, assim somos nós. Nós precisamos despertar no coração da igreja, irmãos, o amor pelo noivo. Você crê, queridos, que existem pessoas que frequentam igrejas, que estão nas igrejas, mas não conhecem o noivo? É grave isso, irmãos. Sabe por que é grave, queridos? Porque como é que faz no último dia? Só que aí a gente volta lá para Mateus 25, a parábola das 10 virgens, e a gente entende, irmãos, que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E que 5 entraram para participar do banquete nupcial, não para casar com o noivo. Mas 5 entraram, irmãos, para participar do festejo de casamento. E 5 foram deixadas de fora. Então, se há pessoas dentro das igrejas, irmãos, que não conhecem o noivo, a culpa é minha. A culpa é nossa. Porque nós temos um entendimento talvez um pouquinho melhor, pouca coisa melhor, amados, mas muitas vezes nos calamos. Fechamos as nossas bocas. Não falamos o que é preciso ser dito. Irmão, olha, isso não é de Deus, não. Isso é meninice, isso é molecagem. Isso não convém ao servo do Senhor agir dessa forma. Mas calamos, fechamos os nossos lábios, irmãos, e a pessoa está seguindo a vida dela, achando que está servindo a Deus, achando que está glorificando a Deus, que está glorificando o nome do Senhor. Então o papel do noivo, irmãos, é despertar amor no coração da noiva, sem que ela conheça o noivo, sem que ela saiba quem é o noivo. Segunda, a responsabilidade do amigo do noivo, irmãos, é revelar segredos do noivo para a noiva. Pessoas enganadas, irmãos, vivem de informações enganadas, de informações falsas, de informações, irmãos, que não condiz com a palavra, de informações que não levam a canto nenhum. E cabe a você, amigo do noivo, abrir o entendimento e a compreensão da noiva. Eu ouvi aqui, olha, os segredos do noivo, e os segredos do noivo eu preciso passar, irmãos, ao coração da noiva. Eu preciso levar ao entendimento dessa noiva. Terceiro, irmãos, a noiva, ela não pode se interessar por aquilo que o noivo tem, mas ela tem que se interessar por aquilo que o noivo é. E aí a gente fala assim: olha, irmão, você vai vir, Deus, Ele vai te dar um carro novo. Deus pode dar? Pode, irmãos, mas é melhor você trabalhar. Aleluia. E Deus abençoar os frutos do teu trabalho.
Deus vai te dar um emprego dos sonhos. Pode te dar? Pode, mas é melhor você terminar a sua faculdade. É melhor você se preparar, para você chegar lá com mais, sei lá, 20 concorrentes, e você conseguir ter uma melhor colocação. Falar assim, Deus me deu condição, me deu sabedoria. Irmãos, o negócio é tão estreito, é tão esquisito, que às vezes tem pessoas que vivem, que o Senhor deu um livramento, por exemplo, e o cara, ele passa o resto da vida dele inteira, irmãos, em cima daquele livramento que ele recebeu há 20 anos atrás, e contando a mesma coisa. Não, porque um dia Deus me encontrou, eu estava no crime, e eu tomei 50 tiros, e o Senhor me ressuscitou, o Senhor me levantou do caixão, e glória a Deus, e aleluia, e hoje eu sou... Quando aconteceu isso, irmão? Há 30 anos atrás, eu tinha 15 anos, eu era adolescente, e hoje tem 48, mas eu estou contando o mesmo testemunho. Eu estou falando da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma coisa, da mesma... Pastor, Deus não muda, mas Ele se move. Deus não muda, irmãos, mas Ele se move. Que bom que o Senhor livrou da morte. Que bom que o Senhor conseguiu trazer vida para Ele quando ninguém mais acreditava, aleluia. Mas existem coisas novas que precisam ser derramadas, que precisam ser trazidas, irmãos, ao coração e aos ouvidos das pessoas, para que elas possam entender, irmãos, qual é a responsabilidade delas, enquanto amigos do Cristo, amigos do noivo. E aí aquilo que a gente escuta, né? Nossa, misericórdia, aleluia, glória a Deus. É bom, irmãos, já andei nesse lugar. É bom você ouvir algo diferente, né? Glória a Deus, não estou aqui condenando, não. Mas eu só estou dizendo, amados, que nós precisamos conduzir de forma correta a noiva de Cristo. Nós não podemos falar para as pessoas assim, irmão, vai para a igreja que a tua vida vai mudar. Não é a igreja que muda a vida dele. Que muda a vida da pessoa, irmãos, é um compromisso real e sincero com Cristo, com Deus vivo. A pessoa pode adentrar por aquela porta e a vida ela continua da mesma forma, da mesma maneira. Faz 50 anos que eu estou na igreja, mas a minha vida não muda. E por que não muda? Porque ele não conseguiu encontrar o Cristo. E por que ele não conseguiu? Porque muitas vezes o amigo está de boca fechada. Porque o amigo do noivo, irmãos, está quietinho. Então, o que importa é a minha vida, o que importa é a minha história. Estou indo para a igreja porque Deus vai me dar. Deus vai te dar muitos problemas para moldar a tua história. Estou indo para a igreja porque, né, lá a história vai ficar, o negócio vai ficar bom. Vai. Irmãos, ninguém aprende sorrindo. Ninguém aprende sorrindo, queridos. Muitas lutas, amados, muita coisa que a gente aprende é chorando, é derramando lágrima, é passando por momentos difíceis, é passando por momentos de dor, na igreja, na presença do Senhor. E aí muitas vezes ali, irmãos, naquele momento de dor, você se sente consolado por Deus. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos, de quase 20 e poucos anos aí pregando o Evangelho. O dia que eu mais senti o amor de Deus na minha vida, o amor de Cristo na minha vida, irmão, foi o pior dia, o pior momento da minha história, o pior tropeço da minha vida, irmãos, foi aonde o Senhor, eu pude conhecer o amor de Cristo. Onde eu olhava e falava assim, não existe poço mais fundo para eu chegar. Não existe lugar mais sujo, mais escuro para eu chegar. Foi naquele lugar, irmãos, que eu conheci o amor de Cristo. E quantas vezes antes eu preguei sobre o amor de Cristo, quantas vezes antes eu preguei sobre o amor do Senhor. Mas no pior dia da minha história, eu pude saber, irmãos, que o Senhor me ama de verdade. Então a nossa função enquanto amigos de Cristo, irmãos, é levar as pessoas a se apaixonarem pelo noivo. Não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Cuidado quando você abre a boca em nome de Deus para falar que Deus vai fazer. Cuidado quando você abre a boca em nome do Senhor para falar que o Senhor vai agir. Antigamente o profeta ele liberava a profecia e se não cumprisse ele era apedrejado. Pastor, graças a Deus que hoje não tem mais isso, né? Hoje você só perde a salvação, mais nada. Era melhor ser apedrejado. Era melhor as pedradas. Mas a gente tem uma mania, irmãos, de abrir os nossos lábios e falar Deus, e Deus, e Deus. Quando na realidade, irmãos, muitas vezes Deus olha e fala assim, fala para ele acertar os passos dele com o Senhor.
Mas a gente quer ser agradável, né? Ou às vezes a gente quer que a pessoa esteja do nosso lado. Não, a pessoa precisa vir para a igreja junto comigo, glória a Deus. Eu não vou pegar pesado, que a pessoa precisa estar junto. Aleluia. João Batista, o amigo do noivo, irmãos, ele usava uma roupa lá de camelo. Imagine os pastores da casa com a roupa. Para de rir, pastora, glória a Deus. Comendo gafanhoto, mel silvestre. Eu ia emagrecer, né? Glória a Deus, aleluia. Uma dieta bem balanceada, não é? Gafanhoto deve ser amargo, mel doce. É a vida do cristão. Há momentos amargos, há momentos doces. Pregava no deserto. E mesmo pregando no deserto, as pessoas iam ter com ele lá. As pessoas poderiam ir por templo, irmãos, mas no templo já não havia mais a presença de Deus. Lá no templo já não tinha nada mais a ver com Deus. A movimentação era lá no deserto, através do amigo do noivo. Irmãos, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Como amigo do noivo, como amiga do noivo, você vai abrir os teus lábios e vai mostrar para as pessoas quem é verdadeiramente o Cristo que você serve, que você glorifica. Mostra para as pessoas, irmãos, quem é o Senhor, não por aquilo que Ele tem, mas por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Quarto, o amigo do noivo, ele tinha a responsabilidade de não flertar, irmãos, com a noiva. Sabe, amados, que nós pastores corremos esse risco, né, pastor? De muitas vezes querer flertar com a noiva. De querer usar a noiva para benefício próprio. De querer olhar para a noiva e falar, essa noiva, ela é minha. Ela pertence a mim. Eu sou o pastor. Se eu sou o pastor, então eu posso usurpar a noiva. Eu posso roubar a noiva, fazer da noiva aquilo que eu bem entender, aquilo que eu bem compreender. E está cheio de gente assim, irmãos. Está cheio de gente assim, que usurpa, que flerta com a noiva. Mas o verdadeiro noivo volta. E aí eu que sou amigo do noivo, eu vou precisar olhar para a cara do noivo e falar assim, olha, flertei com a noiva. Eu tinha que pegar a noiva e prepará-la para o Senhor. Mas eu preparei ela para mim. A noiva não é minha, a noiva não é nossa, a igreja não é minha, a igreja não é sua. A igreja pertence ao Senhor, ao Rei dos reis. E a Ele, irmãos, que nós precisamos entregar. Agora, irmãos, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu desperto amor no coração da noiva? Como é que eu revelo os segredos do noivo para a noiva? Como é que eu faço a noiva se interessar por aquilo que o noivo é e não por aquilo que ele tem? Como é que eu não flerto, irmãos, com a igreja? Como que eu não me aproprio da igreja? Sabe como? Tendo intimidade com o noivo. Sabendo quem é o noivo. João Batista, irmãos, ele é questionado acerca daquilo que ele fazia, daquilo que ele realizava. E ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus, que era primo dele. Mas ele sabia de uma coisa, ele falou assim, olha, eu batizo com água, mas aquele que virá após mim, vai batizar com poder e com fogo. Como é que o João Batista sabia? Porque com certeza, irmãos, João Batista gastava tempo, irmãos, em oração, louvando a Deus, celebrando o Senhor, glorificando o Senhor, bendizendo o nome do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Com certeza, irmão, João Batista priorizava, irmãos, essa intimidade. Salmo 25, a Bíblia diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Vamos ser sinceros? Você tem buscado intimidade com Deus? Você tem gastado tempo, irmãos, para buscar intimidade com o Senhor? Nós gastamos tempo, irmãos, quando estamos no meio do fervo, né, do furacão. Aí a gente vai lá, abre campanha de oração, de jejum, Senhor. Tinha um pastor, que um dia uma irmã chegou na igreja e falou assim, pastor, se eu ganhar essa causa na justiça, eu vou dar uma caminhonete para o senhor. Eu nunca vi esse pastor orar tanto.
O Éden está ali, o evangelista está ali, ele sabe, aleluia, de quem eu estou falando. O irmão acordava às 5:30 da manhã para ir para o monte. Passava a manhã inteira orando para a irmã receber a bênção dela. E aí ele estava orando para que a irmã fosse abençoada, ou ele estava orando para ele ser abençoado? Não, pastor, ele estava orando para a irmã ser abençoada. De tabela, ele ainda ganhava uma caminhonetezinha, né? Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes nós somos assim. Ganhou, pastor? Não, perdeu a causa. Não orou direito, glória a Deus. Não ganhou a caminhonete também. Mas às vezes nós somos assim, irmãos. Nós só buscamos Deus quando o negócio está fora do controle. Aí a gente vai lá e se dobra diante do Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, me estende a mão. Pai, o negócio está feio. Sabe o que é pior? O Senhor, muitas vezes, Ele te ouve. Muitas vezes o Senhor, Ele te estende a mão, mesmo só nesses momentos. O Senhor ainda assim olha por nós. Amor, graça. Melhor seria, irmãos, na intimidade. Senhor, eu não quero pedir nada. Eu só quero conhecer quem é o Senhor. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, onde Deus não vai levantar um outro João Batista. O Senhor não vai levantar um outro profeta, irmãos, que se mova no espírito de Elias. O Senhor vai levantar, irmãos, uma geração de João Batista. Uma geração de pessoas, irmãos, compromissadas com o noivo. Uma geração de pessoas, irmãos, que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos resgatar a nossa intimidade em Deus. Não é o que nós manifestamos aqui, é o que nós queimamos lá na nossa casa. Não é o que manifestamos, irmãos, enquanto todos estão olhando, mas é o que manifestamos enquanto só Deus nos olha. Quando só Deus nos vê. Lembra Moisés? Matou lá o egípcio, escondeu na areia e achou que ninguém tinha visto. Sempre tem alguém que vai ver, irmãos. Nós não escapamos aos olhos daquele que um dia veremos de prestar contas. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. E é isso que nós precisamos, irmãos, ter dentro de nós. Senhor, nós precisamos buscar essa intimidade. Eu sou amigo do noivo. Preciso preparar a igreja. Preciso preparar a igreja. Bom seria dizer aqui, né, irmão? Deus está te dando vitória. Irmã, Deus vai romper esse negócio aí. Essa luta vai cair por terra. Às vezes a gente precisa escutar isso. Mas na realidade, amados, nós só precisamos adentrar nesse lugar, irmãos, do amigo do noivo. Porque aí todas as demais coisas, o Senhor, Ele vem, irmãos, e Ele supre. Eu não preciso ficar te dizendo, eu não preciso ficar falando, porque Ele já está no teu coração, já está dentro de você. Já está escrito aí na tábua do teu coração. Você está gastando tempo com outra coisa. Com o quê? Com o conhecimento de quem é o noivo, de quem é o Cristo vivo. Amém, igreja? Conseguiram entender em nome de Jesus, irmãos? Foi claro. Glória a Deus. Essa é a nossa responsabilidade. O Senhor quer te levantar, irmãos, nessa geração, para que você venha ser o amigo do noivo e venha preparar a igreja para que venha se encontrar com o noivo.